e nós estamos no capítulo 7, amém? Nós vamos estudar essa carta por inteiro, porque a carta aos Coríntios, ela foi escrita para a igreja, amém? Que estava em Corinto, né? Então, essa carta é escrita para nós também como igreja, e é importante nós nos atentarmos para todos os assuntos que Paulo tratou com a igreja, né? A igreja de Corinto era uma igreja que, se nós, né, olharmos ali no primeiro capítulo, uma igreja que não faltava dom algum. Todos os dons se manifestaram nessa igreja. Foi uma coisa linda, maravilhosa, poderosa da parte do Senhor Jesus Cristo na vida de todos os irmãos que ali em Corinto, né, buscavam o Senhor. Mas com a ausência principalmente do apóstolo Paulo, fundador dessa igreja, a igreja ela saiu fora dos trilhos. Ela se perdeu em algum momento. E o apóstolo Paulo, não tendo a oportunidade de estar presente e vendo que a situação era séria, Paulo então, para não perder tempo, ele vai enviar essa carta para que a igreja volte aos trilhos novamente, para que os irmãos que ali congregam voltem a viver pela palavra de Deus, amém? Porque havia acontecido uma divisão na igreja. Uns eram de Apolo, outros eram de Paulo, outros eram de Pedro, né? Outros eram até do Senhor Jesus. E fizeram uma divisão tremenda no meio da igreja. A imoralidade entrou, né? Eles começaram a aceitar qualquer coisa, começaram a participar da ceia de qualquer jeito. E aí então foi necessário Paulo intervir através dessa carta para que eles voltassem de novo para os trilhos, né? E deixassem de desagradar o Espírito Santo do Senhor. Amém? Assim somos nós também. Não existe nenhum super-humano, nenhum super-homem, super-mulher dentro da igreja. Todos nós somos seres humanos, falhos e pecadores. E todos nós precisamos da palavra de Deus para nortear o nosso caminho. Porque o dia que nós tirarmos os olhos disso daqui, e o dia que nós fecharmos o coração para ela, pode ter certeza que você também vai sair fora dos trilhos. Amém? Porque não tem homem bom, não tem. Vai sair fora dos trilhos. Então, o livro de Hebreus fala sobre isso, que nós temos que manter os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque enquanto nós estivermos mantendo nossos olhos nele, nós estamos atentos à palavra de Deus. Amém? E é isso que vai nortear, né? Vai dar a direção para que possamos caminhar de uma maneira que agrade o coração de Deus. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu tomar uma água aqui. Já abriram aí? 1 Coríntios capítulo 7, em nome de Jesus. Nós começamos, né, semana passada, do 1 ao 7, hoje é do 8 ao 17, tá bom? Nós vamos ler aqui em nome de Jesus. Paulo aqui, nesse capítulo 7, ele está falando de casamento, né? Uma área tão importante na vida do homem. Ele vai falar também dos solteiros, né? E aqui no capítulo 7, ele vai deixar bem claro que isso é um dom. É um dom ser um homem casado, ser mulher casada, como é dom também ser um homem solteiro, uma mulher solteira. Então nós não temos que encarar, né? Muitas pessoas falam assim, né? Eu já vi, já orei por várias, né, irmãs. Eu estou desesperado, eu estou com tantos anos, eu preciso casar. Mas se o dom dela não é casar? Então a pessoa às vezes vive um conflito dentro de si, mas na realidade ela não sabe qual é a vontade de Deus para a vida dela. Essa é a grande realidade. Então, para que o nosso coração não fique aflito, para que a gente não busque até mesmo, né, fazer coisas fora da palavra de Deus, tomarem decisões fora da palavra de Deus, é importante consultar a Deus primeiro, para saber o que Ele quer na nossa vida, não é verdade? Porque desde o dia que você escolheu Jesus, desde o dia que você fez um voto de entregar a sua vida para Jesus, a vida não é mais sua. A vida agora, sua vida está na mão de Deus. Então agora você não pode mais fazer o que você quer.
tudo que você for fazer, você precisa consultar quem? Deus. Porque se fosse para você, nós aqui, vivemos do nosso jeito, então por que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Entregasse, não é verdade? Já que fizemos esse voto, já que nós entregamos a nossa vida para Jesus, então nós precisamos ouvir o que Ele tem para nós, todos os dias. Amém? Hoje mesmo eu estava em casa ali, falei assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Aí Deus me levou eu lá para o outro lado, para poder conversar, falar da palavra de Deus. Então, nós precisamos aprender a falar com Deus, mas precisamos aprender, mais ainda, ouvir Deus falar. Porque tem gente que fala com Deus, Senhor, Senhor é aquilo, Senhor essa pessoa, Senhor essa causa, Senhor isso daqui, falou. Ó, perna para quem te quer, e não espera Deus falar. Deus é uma pessoa, irmão. Já pensou, irmão Carlinhos chegar aqui, falar comigo, aí a hora que eu for falar, ele vira as costas e vai embora? Isso não é um diálogo. Jesus é uma pessoa. Então você vai falar com Deus? Deve. Mas você precisa esperar Ele responder. Você conversa, você fala com Deus. Senhor, e agora? Fala comigo. O que o senhor acha disso? E Ele vai falar com você. Amém? Então essa é uma vida de comunhão. Tá? Sabendo que Jesus é uma pessoa que nós temos que ser instruído por Ele. Amém, Jesus? Então Paulo, esse capítulo 7 principalmente, foi a igreja que mandou para ele esse questionamento. Já que Paulo estava dentro da carta, fazendo vários questionamentos dentro de uma vida inteira, uma vida cristã inteira, todas as áreas da vida, então a igreja mandou o questionamento para ele sobre o casamento. E Paulo então instruiu naquilo que ele achava de melhor, sendo conhecedor da vontade de Deus e daquilo que Deus ordenava se fazer. Então nós precisamos entender isso. Amém? Isso é importante para nós, tá? Então vamos lá, versículo 8 do capítulo 7. Ele diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se permanecerem como eu. Paulo era o quê? Casado? Não, solteiro. Permanecer como eu. Amém? Se, porém, não podem, conter-se, case-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Então, tá vendo o que Paulo está instruindo? Se você tem o dom de permanecer solteiro, e isso não abala você, isso não te abala emocionalmente, isso não mexe com os seus hormônios, vamos ser bem claros, então você permaneça solteiro. Mas se por acaso você, ficar perturbado com isso e até tomar decisões fora de si, então é melhor que você se case, para que não caia sobre maldição, com certeza. Amém? E aí ele vai dizendo: todavia, aos casados mando, mando, não eu, mas o Senhor. Ó, ele dando instrução agora pela palavra de Deus, que a mulher não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amém, Jesus? Preste atenção nisso. Aos outros, contudo, digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e consente em habitar com ela, não a deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificado pelo marido, crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha o que Deus está dizendo. Amém? Olha o que Paulo está instruindo a igreja. Aleluia. Versículo 15.
Se, contudo, o crente se apartar, aparta-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Como sabeis, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabeis, ó marido, se salvarás a tua mulher? Assim cada um ande como Deus lhe designou, cada um de acordo com o seu chamado de Deus. É o que ordeno em todas as igrejas. Amém? Bem, vamos procurar entender o que Paulo quis dizer sobre isso, né? Que é muito importante para que possamos ter condições de até mesmo instruir outras pessoas acerca desse assunto, né? 1 Coríntios 7, 8 e 16 aborda conselhos, tá? Sobre casamento, celibato. O que é celibato? É a vida solteira, tá? Celibato. E a importância de permanecer em paz, que é uma coisa importantíssima. Sem paz, ninguém chega a lugar nenhum, tá? Principalmente a paz, mesmo quando se casa com um descrente. Paulo aconselha que solteiros e viúvas podem ser felizes se permanecerem solteiros, como ele, que tinha o dom de celibato. Mas se não puderem se conter, devem se casar. Para os casados, ele instrui: não se separem. E se separação ocorrer, que permaneçam solteiros ou se reconciliem. Caso o cônjuge, né, descrente decida sair da relação, o crente não deve se apegar a isso, pois Deus o chama para a liberdade. Amém? Vamos procurar entender. Paulo, primeira coisa que ele incentiva, e é claro que Paulo vai incentivar isso, é a vida em solteiro. Não que Paulo coloca que todo mundo tem que ser assim. Não, ele trata disso de um dom. Ser solteiro é um dom. Mas Paulo, como ele tinha a sua vida de solteiro, e eu acredito que alguns irmãos aqui já ouviram que às vezes Paulo foi casado e que em algum momento, né, esse casamento acabou pelo fato dele no passado ter feito parte do Sinédrio, e o Sinédrio era a Suprema Corte Religiosa de Israel, e só podia ser membro quem era casado, não podia ter solteiros no Sinédrio, né? Então, diante toda essa narrativa de ordem judaica, muitos dizem que Paulo era casado e o casamento se acabou quando ele se converteu, tá? Mas nós não podemos fechar uma tese, porque Paulo ele fala na propriedade solteiro. Paulo não fala de propriedade que alguém o abandonou. Não, as palavras dele é clara de alguém que é solteiro. E ele escolheu isso para a vida dele. Ele fez o voto a Deus de permanecer solteiro. E se nós voltarmos aqui alguns capítulos, nós vamos ver Paulo falar que ele tomou essa decisão para que não tenha que se preocupar com uma família, né? Não fosse mais uma preocupação para ele, ou até mesmo um fardo para ele na sua missão. Porque Paulo, ele enfrentava toda a situação possível para pregar o evangelho. Paulo não fugiu de naufrágio, Paulo não fugiu de açoites, Paulo não fugiu de prisões, de correntes. Por quê? Porque ele tinha só a sua vida. E Paulo vai dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa. Antes que eu venha, né, primeiro cumprir a minha missão. Então Paulo ele não se preocupava, ele não dava aquele valor exagerado como se dá hoje pela sua própria vida, né? Hoje nós estamos vivendo o quê? Momentos que a pessoa tem valorizado muito a sua própria vida e não
se oferece totalmente a Deus. Não porque eu tenho que ter isso, não porque eu tenho que ter aquilo, não porque comigo tem que ser assim, que tá. Uma preocupação excessiva com a própria vida e se esquece que Jesus deu a vida por ele. Essa é a grande realidade. Porque quando nós começamos a querer muita coisa nessa terra, é porque nós estamos abrindo de muita coisa que está no céu. E aí nós precisamos entender realmente o que nós precisamos ter na nossa vida. Amém, Jesus? Então, Paulo vai dizer isso no versículo 8, né? E no versículo 9, ele instrui, né? Que se caso solteiro, aquela pessoa que está solteira, ele não conseguir se conter diante de uma mulher, diante de uma pessoa que ele conheceu, e aqui eu instruo aqueles que estão namorando, né? Poxa, está namorando, né? Mas está saindo fora dos trilhos namoro, está avançando o sinal, né? Então, porque quem namora tem uma faixa assim escrita assim, pare, amém? Tem um sinal vermelho ali, você não pode avançar dali para lá, nem a mulher de lá para cá, nem o homem de lá para lá, porque o namoro é o tempo de conhecimento, não é um tempo de relacionamento, né? Então, se avança, corre perigo. Perigo do quê? De pecar contra o Espírito Santo, contra Deus. E isso não pode acontecer. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência. E até para poder instruir outras pessoas, tá bom? Então, poxa, o casal de namorado ali não se aguenta ficar junto. Toda vez que fica junto, tá avançando o sinal vermelho. Toda vez que tá junto, né? Tá avançando o sinal de pare. Então é melhor que eles se casem. Então já arruma logo as coisas. Já vai lá conversar com o pai da menina, né? Já vai lá conversar com o próprio, né? O rapaz já conversa já com os pais e já resolve esse negócio. Vamos casar logo. Antes que aconteça o pecado. Né? Porque, meu irmão, começar do jeito errado, a probabilidade de dar tudo errado é muito grande. Pode ser, né? Como aconteceu muitas das vezes em vários casos. Os dois começaram errado, tá? Mas não eram convertidos. Se converteram e agora está dando certo. Maravilha! Mas o problema é você começar errado sendo conhecedor da palavra. O problema é você avançar o sinal conhecendo a vontade de Deus. Isso se torna maldição. Vai dar trabalho, vai dar problema. Então nós precisamos nos atentar para isso. Amém? Então Paulo, ele instrui dessa forma. E já no versículo de número 10, ele diz: todavia os casados, né, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Deus é a favor da separação? Não. Quando um homem e uma mulher se unem, faz juramento diante de Deus, né? Lá o homem fala ser fiel à mulher, né? Na morte, na doença, né? Tudo quanto é área lá, jura, até de pé junto, né? Tá lá, né? Aquele juramento bonito, a mulher também faz. Poxa, mas saiu do altar, entrou dentro de 4 paredes, parece que a situação muda, né? E vai mudar mesmo. Porque o marido não é a mãe, não é o pai, né? A esposa não é a mãe, não é o pai. Então, já vi vários casais que, né? A irmã foi aprender a cozinhar depois que saiu da casa da mãe e do pai. Os primeiros 10 ovos, um grudou no teto, o outro caiu no chão. Os primeiros arroz que fez, né? É aquele arroz, né? Unidos venceremos. Então, o marido comia, né? Olhava para a irmã, para nos animar. Que delícia, meu bem. Mas sabe como é que estava difícil para descer lá dela abaixo. Mas para não chatear, não é? Mas nessa hora eu tinha certeza que dava uma talagada. Ai, que saudade da minha mãe. Dentro dele. É, não é verdade? Mas é assim que começa o relacionamento, né? Então, hoje, sabe qual é a maioria da separação hoje? Não teve clima, não teve afinidade,
Hã? Você acha que isso é causa para se separar? Pelo amor de Deus, irmãos. Hã? Hoje qualquer briga de casal, o marido já corre para a casa do pai e da mãe. Ou a esposa já corre para a casa do pai e da mãe. Amém? Eu aconselho os pais, não abra a porta. O que você está fazendo aqui? Não, eu briguei com meu marido, abre a porta, mãe, eu quero um colo. Não, vai lá no colo do seu marido. Volta para sua casa, vai cuidar da sua casa. Aqui não. Você casou, filho, ó. Não quero, mas você só de visita, de vez em quando, você vem com seu marido, faça uma comidinha para vocês, mas ó, acabou. Colo de mamãe, colo de papai. Vai viver seu casamento. Não quis casar? Não vai viver seu casamento. É óbvio, tá, irmãos, que eu estou falando isso dentro de um princípio básico de coisas absurdas que está levando a casamento hoje, tá? Mas é claro que você receber um filho ou uma filha, principalmente, que está sendo agredida, tá? Tá apanhando, aí não, aí é outros 500, tá? Aí tem que acolher mesmo, tem que procurar conversar, resolver esse problema, né? Porque, meu irmão, se você não intervir, vira morte. Nós sabemos disso. Então, em vez do casamento e a vida, nós ficamos pela vida. Amém, Jesus? Jesus também ficaria, tá? Então nós temos que ter muita consciência e um equilíbrio muito grande para definir o que é certo e o que é errado dentro de apoiar alguma situação de separação no casamento. Amém? A vontade de Deus é que o homem não se separe da sua mulher. E a vontade é que a mulher não deixe o seu marido. Mas por que então, lá ainda no deserto, Deus deu a carta de desquite a Moisés? Para que o homem pudesse largar a sua esposa? Por causa da dureza do coração do homem. Nada mais do que isso. Não era a vontade de Deus. Mas Deus colocou aquilo como um jugo sobre o homem. Por causa da dureza do coração do homem. Sabe o que é a vontade permissiva? A vontade permissiva é assim, ó. A pessoa quer tanto, quer tanto, quer tanto, quer tanto. Deus fala assim, você quer? Então tá bom. Faz, toma. Só que a consequência é sua. Você vai arcar com os problemas. É assim. A plena vontade de Deus, não. É aquela que é a vontade de Deus. Então Deus vai te ajudando dentro dessa vontade. Você ouviu a voz de Deus, está cumprindo a vontade de Deus, Deus vai te ajudar. Mas a vontade permissiva, Deus não ajuda. Tá? Deus deixa você assumir as consequências sozinho. Não adianta clamar a Deus, pedir perdão, falar para Deus que quer morrer. Não adianta. Deus não vai nem ouvir sua oração. Você quis, Ele te deu, agora você se vira. É mais ou menos desse jeito, irmãos. Tá? A vontade permissiva de Deus. Amém? Então, entenda isso, por favor. Continuando. Olha só que interessante. Versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. O que se reconcilie com o seu marido, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não deixe a mulher. Amém? Então essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que isso aconteça. Tá? Dentro desse contexto de 1 Coríntios, nós temos consciência que culturalmente falando, conhecendo o Oriente Médio até hoje, as mulheres não tinham voz. Amém? As mulheres não podiam falar, as mulheres não podiam estar em muitas reuniões de homens, a mulher não podia andar com a cabeça descoberta, enfim, um monte de coisa acontecia nessa época, tá? Culturalmente falando. E Paulo está falando realmente para aquela cultura. Tá? Pastor, é assim nos dias de hoje também? É. Nós vamos lutar até a última instância pela união do casal. Pode ter certeza disso. Qualquer casal que entrar aqui e falar assim, estou nos separando, o Senhor nos abençoa? Não, nós vamos lutar para que isso aí não aconteça. Até a última instância. Tá? Até onde um pastor pode ir, até onde a palavra de Deus chega ao coração das pessoas. Tá? Depois disso, o pastor fez de tudo. Tá? O pastor não vai fazer igual Pilatos, lavar a mão, não. Ele vai ficar com a consciência limpa. Ele fez de tudo. Mas a dureza do coração do homem não impediu que acontecesse. E aí cada um vai pagar o seu preço. Amém? Então a separação, ela acontece numa condição de traição, né? Da quebra do contrato, da aliança que foi feita entre dois, né? Entre um homem e uma mulher. Então,
A partir do momento que aquela aliança é quebrada, há uma traição, então dá o direito à separação tanto ao homem como à mulher, imediatamente, né? Mas se o homem e a mulher também quiser perdoar, né, a traição e quiser continuar junto, Deus vai abençoar da mesma forma. Amém? Isso fica ao critério da pessoa que foi traída, tá? Caso contrário, é importante que permaneçam juntos. Alguma dúvida aqui? Amém? Tudo ok? Tudo tranquilo? Vamos continuar. 12. Aos outros, né? Aos outros, contudo, digo eu, olha Paulo instruindo naquela experiência que ele tinha. Não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E aqui Paulo está falando do quê? Paulo está falando de você se relacionar e casar com alguém que não tem a mesma fé que a sua. Tá? Isso aqui é uma coisa, vamos dizer assim, Paulo instrui dizendo ele, né? Creio que Paulo está estimulando essa pessoa se casar ou se conheceu né? E agora, casa ou não casa, não tem a mesma fé que a minha. Paulo está instruindo, ó, se gosta, se casa. Só que é o seguinte, converte outra pessoa. Luta para isso acontecer. Né? É um jugo desigual? É. Lá atrás Deus instruiu assim? Não. No entanto, o que Deus falou para o povo de Israel? Não se misture com os outros povos. Não tenham, né, contato com mulheres de outra nacionalidade. Deus instruiu isso lá em Deuteronômio. Porque Deus queria um povo santo. Era só no meio deles. Mas daí aconteceu do povo, né, romper as fronteiras, né, e samaritanos, enfim, e acabou gerando toda essa problemática, né, que nós vemos nos dias de hoje. Amém? Mas, se tem um marido que é cristão e ele casa com uma mulher que não é cristã, né? E aí, é para separar? Não. O marido que é cristão santifica a esposa que não é. Amém, Jesus? Um dia isso aconteceu comigo. Por quê? Porque quando eu conheci a pastora, né, ela não era crente. E eu já era convertido. Eu conheci ela e quando eu conheci ela, eu fiquei gostando dela, ela ficou gostando de mim, eu não sei o que ela viu em mim, mas ela gostou de mim. Aí ela ficou gostando de mim. E aí, o que aconteceu? A hora que a gente ali sumiu o compromisso de namorar, eu fui correndo pro meu pastor. Era 3 horas da tarde um dia, saí mais cedo do serviço, peguei a bicicletinha, sabia que o pastor estava na igreja, fui lá, cheguei lá, sentei na frente dele, ele ficou olhando para mim, falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele falou, tô vendo, você tá aqui 3 horas da tarde, o que aconteceu, morreu alguém? Ele falou, não, tem um negócio sério na minha vida acontecendo, e eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, fala. Eu falei, é o seguinte, pastor, conheci uma menina. Ele falou, tô vendo pelos seus olhinhos, né? Você tá apaixonado, né? Eu falei, tô, pastor. Ele falou, vai, conta, o que tá acontecendo? Eu falei, ela não é crente. Ele falou, meu Deus, rapaz, que homem de fé que é você? Falou assim pra mim, brincando comigo, né? Aí eu peguei e falei assim, então, ela não é crente, pastor. E eu vou soltar a primeira bomba pro senhor. Eu falei, o quê? Ela quer levar eu no baile. Que tem um baile que vai acontecer, que ela gosta muito de ir lá no baile, e ela me convidou para ir no baile, eu tenho que ir no baile com ela, que não sei o quê. O que eu faço, pastor? O pastor olhou bem na minha cara, bem no meu olho, e falou para mim assim, o irmão já está aqui há algum tempo, já fazia 2 anos, e eu tenho visto que o irmão se converteu verdadeiramente. A conversão do irmão é genuína. Vai no baile com ela. Ele falou desse jeito para mim. Vai no baile com ela. Você não vai sentir nada lá. Lá não é mais o seu lugar. Só que depois que você sair do baile com ela, você fala para ela, amanhã nós vamos no culto. E traz ela aqui na igreja. Eu falei, nossa, é mesmo, né, pastor? Eu falei, vai, eu confio em você. Ele falou assim para mim, eu confio em você. E outra, essa menina que você conheceu,
vai ser a sua esposa. Falei, meu Deus, tomo posse, né? Falei, tomo posse. Meu pai do céu, né? Saí de lá com a orelha lá, né? Sorriso lá na orelha. Chegou no sábado, me vesti. Minha mãe olhou pra mim. Ué, tem culto hoje? Você vai pra onde? Falei, tem culto lá na Sabap. Eu tô sabendo de culto a Sabap, rapaz? Você se viu isso? Falei, eu tenho um culto lá hoje. Falei, explica esse negócio direito pra mim, rapaz. Eu já tinha 19 anos, né, irmão? Explica esse negócio direito pra mim. O que você tá fazendo na sua vida? Falei, não, eu tô indo num baile na Sabap, conheci uma menina. Comecei a namorar com ela. Já vou apresentar pra senhora. Só que ela não é crente. Minha mãe, puxa vida. Rapaz, você já deu o que fazer pra sair do mundo, cara. Agora você vai voltar pro mundo de novo? Não, mãe, calma. Conversei com o pastor falou isso pra mim, instruiu assim. Eu vou lá conversar com o pastor. Onde já se viu ele falar pra você ir no baile? Onde é que esse cabeça tá desse pastor? Aí tudo bem, conversei com a minha mãe não aceitou muito. Fui pro baile. Voltei, era 4 horas da manhã. Graças a Deus, não senti nada, não bebi nada, sabe? Ela ficava dançando lá e eu ficava cercando ela. Ficava aqueles caras querendo chegar pra dançar. Eu falava, vem pra você ver. Eu sou crente, mas aqui é um lugar neutro. Põe a mão não. Ficava lá que nem um povo cercando lá, entendeu? Não vê na hora de acabar, irmão. Toda hora, meu Deus do céu, 1 hora, 2 horas. Que hora que vai acabar isso, meu Deus do céu? Né? Acabou. Graças a Deus. Sai que não a bala lá, puxando lá pra mão. Vambora. Levei ela pra casa dela. Maravilha. Cheguei na porta da casa dela. Gostou do baile? Não gostei. Obrigado por ter ido comigo. Nossa, sabe, cada dia mais tô gostando de você. Então tá bom. Amanhã, tá? 8 horas da noite, estamos no culto. Culto? Falei, eu não fui no baile com você, agora você vai comigo na igreja. Ela parou assim, na porta da casa dela. Meu sogro já acendeu a luz. Veio 4 horas da manhã, abriu o portão pra ela. Ela falou assim, tá bom, 8 horas, falei, 8 horas, 7h30 eu passo aqui e pego você. Tá bom. Aí o meu sogro falou assim, vocês já vão pra onde de novo amanhã? Falei, amanhã nós vamos pra igreja, seus atos. Igreja? Olhou pra ela assim, igreja? Falei, igreja, amanhã nós vamos pra igreja. E aí ela foi pra igreja, irmão. Assistiu o culto, né? Aí Deus trabalhou profundamente no coração dela. E ela então se converteu no nome do Senhor Jesus. Amém? É minha companheira, 25 anos junto, né? Faz a obra junto comigo, mas eu paguei o preço lá atrás, né? Arrisquei minha própria vida, minha própria salvação, né? Mas quando nós estamos convictos de alguma coisa, irmão, você pode estar onde for, nada mais te toca. Então nós temos que saber trabalhar isso na nossa vida. Amém, Jesus? Vamos continuar aqui. Versículo número 13. Se alguma mulher tem um marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Então essa é a realidade. Luta pela fé. Amém? Luta. E é bom que você dê bons testemunhos. Tá? Bom testemunho. Irmão, quando eu me converti, eu converti a pastora. Tá? Eu converti minha sogra. Né? E eu converti o meu sogro. Meu sogro, antes de morrer, aceitou o Senhor Jesus. Muitos da família da minha esposa se converteram por causa do testemunho. E da minha família também. A minha irmã se converteu, né? Meu pai se converteu. Então nós temos que ter essa missão de convertermos as pessoas que vão atravessando o nosso caminho, tá? E outra coisa, nunca converti alguém passando a mão na cabecinha de ninguém, não. Confronto mesmo. Sabe por quê? Hoje nós somos evangélicos, mas outrora era protestante. Amém? E protestante faz o quê? Protesta. Amém? Então você não converte ninguém apoiando o que ele está fazendo de errado. Você converte alguém questionando a posição errada dele. Entenda isso, por favor. Ah, mas eu não quero, sabe, bater de frente. Então, meu irmão, você está fazendo o que no evangelho? Se você não quer bater de frente. Está fazendo o que dentro da igreja? Está fazendo o que no evangelho? O evangelho é bater de frente. É questionar, com toda educação, com todo o carinho possível, com todo o amor possível. Mas é questionar, bater de frente. Ó, irmão, isso aí tá errado. Você vai pro inferno desse jeito. Não, porque não, que isso, irmão? Pelo amor de Deus, a palavra diz assim. Amém?
Eu vi um pastor pregando, o pastor falou assim, que só tem mau hálito quem não tem amigo. Eu fiquei pensando, falei, não é que é verdade? Porque o amigo falso, o amigo que não é amigo, vai ver você arrebentado, não vai falar nada, vai deixar você do jeito que tá. Mas o amigo verdadeiro, ele vai falar, ô irmãozinho, ó, chupa uma balinha aí, viu? Um chiclete aí, ó, porque o cheirinho tá... Ó, você, viu? Vai ser um leãozinho, por favor. É ou não é? Então, amigo verdadeiro, alerta, fala a verdade, não mente. Amém? Não encobre, não passa a mão na cabeça, né? É confronto diário. Amém? Tem um amigo de infância esses dias, ele mora perto da minha casa. Aí ele chegou em mim e falou assim, eu vou falar pra você, eu tô cansado dessa vida desgraçada. Falou desse jeito pra mim, irmão. Nossa, tô cansado dessa vida desgraçada. Falei, é? Eu um dia também fiquei, me converti, minha vida mudou, irmão. Vocês não fazem a mesma coisa? A lavar você falar de igreja pra mim, é claro, meu irmão. Você tá aí no pecado, andando aí, tá arrebentado aí, ó. Ó, minha vida não mudou? Não, sua vida mudou. Eu falei, então a sua também pode mudar, cara. Mas você tem que criar vergonha na cara, se converter, aceitar Jesus e entrar pelo caminho. Nós somos amigos há muito tempo, desde a infância, né? Então, pô, tem que confrontar o camarada, senão ele não muda, irmão. Não muda. Amém? Olha que interessante, ó. Respeito mútuo. O casamento é uma aliança de compromisso e a responsabilidade de servir um outro é mútua. Tá? Então, o casamento, para ele ser um casamento saudável, o homem precisa cuidar da esposa e a esposa precisa cuidar do marido. Como eu disse a semana passada, ninguém casa para ser feliz. Você se casa para fazer alguém feliz. E quando o marido cumpre o seu papel e a esposa cumpre o seu papel, que está na palavra, o casamento é saudável. Amém? O casamento é saudável. Todo dia a sua esposa está linda. Eu sempre falo para a pastora. Tem vezes que ela está lá cozinhando, lá na cozinha, eu fico sentado ali. Que eu fiz assim, tipo uma cozinha americana, eu fico sentado na pedra ali, olhando para ela. Daí hoje mesmo eu estava olhando para ela ali, na hora do almoço. Ela olhou para mim, o que é que você está me olhando? Eu falei, nossa, o tempo só passou para mim. Só eu fiquei feio, que você continua linda, maravilhosa. Então, são coisas que alimentam o casamento, né? É óbvio que o casamento, o relacionamento é de amizade, de companheirismo, né? De aconselhamento, de carinho, de afeto, tá? Tem pessoas se casando só por causa do sexo. Meu irmão, sexo é 15 minutos, acabou. Casamento é só isso? Não, é para a vida inteira. Então nós temos que pensar nisso. Amém? Casamento é para a vida inteira. Então você vai dormir e acordar com aquela pessoa todo dia. Então se você não, dentro desse contexto de vida, não souber agir, você cansa. Tá? Porque o ser humano, ele é um ser mutável. Qualquer situação que acontece, ele já muda de opinião. Essa é a grande realidade. Nós precisamos manter nossa mente em Cristo para não mudar de opinião, até dentro do casamento. Amém? Então a mulher precisa deixar mais aceitável possível ao marido. E o marido deixar mais aceitável possível à esposa. Amém? Isso aí é muito importante. Quem está entendendo, diga amém. Autocontrole. É importante que os casais mantenham o autocontrole e evite a imoralidade sexual. Isso é uma coisa importante no casamento. Especialmente se os desejos sexuais não forem satisfeitos dentro do compromisso. Amém? Nós vimos aqui a semana passada que o casal ele só deve se separar se foi algo específico para Deus. Ó, nessa semana, tá bom? Não vamos ficar longinho do outro, porque nós vamos fazer jejum e oração por uma causa. Amém. Mas Paulo diz, acabou o propósito com Deus, já volto a ficar junto de novo. Amém? Então, o que está sendo o grande inimigo dos casamentos hoje? WhatsApp, Facebook, Instagram, internet, redes sociais. A mulher chega de serviço assim, ó. Vai pro quarto assim, ó. Vai pro banheiro assim, ó. Quase toma banho de celular. O marido está sentado na frente da televisão assistindo um jogo.
A mulher entra e dá uma boa noite, como foi seu dia? Não tá nem aí, irmão. Que casamento que vai permanecer de pé dessa forma? Nenhum. Aí, o que acontece? Aí a esposa vai lá, faz a janta, o homem come a hora que quer, a mulher vai deitar e dorme. Que no outro dia cedo ela precisa trabalhar. O homem fica acordado. Aí o homem fica pensando, nossa, a mulher não gosta mais de mim. Aí você vê que situação, já tá dormindo, né? Aí o que acontece? O diabo vai lá, é um chifrudo, ele não tem mulher, não é? O diabo não tem mulher, o chifrudo vai lá e já fala pro homem lá, né? Pega o celular, aí já vai pra pornografia, entendeu? Já vai ver coisa errada na internet. O que acontece? Acaba com o casamento, destrói a relacionamento, tá? Então a gente precisa vigiar nessa área. O casal é para ter conversa, é para conversar, certo? A pastora fala de montão, irmão. Nossa, pensa uma mulher que fala. Quando eu pego ela no serviço dela, eu falo, como foi o seu dia? Eu fico, nossa, que isso? Meu Deus, tudo isso? Não acredito. Nem tô entendendo o que ela tá falando, irmão. Mas eu tô interagindo. Tô dando corda para ela, entendeu? E, nossa, eu chegar em casa fazer uma oração pra você. Nossa, você deixar tudo só no serviço, meu Deus do céu. Mas tem que interagir. Tem que conversar. Agora eu chego em casa, a gente ora todo dia à noite. A gente deita na cama lá, segura na mãozinha dela, a gente ora, né? Aí tem dia que eu falo, agora só oro você hoje. Ah, mas eu gosto de ouvir você orar. Então tá bom, vou orar. Aí eu oro. Então a gente não dorme sem orar. Amém, Jesus? Então a gente pegou na mão, ora junto. Meu irmão, relacionamento. Senão não dura, irmão. Não dura. Os casamentos hoje é 2 anos, 3 anos, 5 anos. O que passar disso já é um milagre. Porque estão sendo desfeitos antes disso. Amém? Versículo 14. Pois o marido incrédulo santificado pela mulher. E a mulher incrédula é santificado pelo marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Não é verdade? Né? Então, lá na lei, tá? Ainda em Deuteronômio, tá? Se caso acontecesse isso, os filhos seriam impuros. Mas agora, Paulo está instruindo que pela graça não. Que pela fé não. Agora os filhos são santos. Porque eles vão ser instruídos na palavra, né? Então, agora, já o versículo 15. Se contudo o descrente se apartar, ao homem que é descrente, não, olha, tá, nada contra você, mas eu não me adaptei com esse negócio de igreja, sabe, nada contra você, mas eu não quero mais, eu quero ir embora. O que a mulher tem que fazer? Então vai, ela precisa liberar, amém? E ela está livre para ter outro relacionamento, né? E quem sabe agora acerta, né? Que essa é a grande realidade. O marido também. Se a esposa que não é crente não aguentar a situação, não querer vir mais na igreja, querer abandonar o barco, ele precisa liberar. E ela vai embora. Amém? Agora, se os dois forem crentes, não pode acontecer isso. Amém? Tá dando para entender, irmãos? Tentando explicar o máximo possível aqui para que caia no entendimento. Por quê? Aqui nós temos casais aqui, temos pessoas não casadas. Então você vai poder saber instruir pessoas lá fora. Tá? Porque hoje os maiores problemas hoje acontecem no meio do relacionamento. É a vida sentimental, é a vida conjugal que está abalada. E nós precisamos ser, aleluia, pessoas para instruir isso aí. Para terminar, em nome de Jesus, vamos lá, que as horas estão passadas.
depois de ter um outro relacionamento com uma outra pessoa, ela está debaixo de uma servidão. Isso aí ela vai prestar conta nos últimos dias, com certeza. Mas o irmão não está mais debaixo da servidão, por causa do ato dela que ela cometeu. Então o irmão está livre para ter outro relacionamento. Então nós precisamos entender isso. Amém? É óbvio, tá, irmãos? Preste bem atenção. É óbvio que tem igrejas que não aceitam esse argumento. Existem ministérios que a mulher está apanhando dentro de casa, está com os olhos roxos todo dia, chega na igreja marcada, todo culto, e o pastor fala, não larga do seu marido. Você não pode largar dela. Você não pode largar dele. Tá? Então, o que um pastor desse está esperando? A mulher morrer. Porque vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Né? Então, nós precisamos entender isso. A partir do momento que começa uma violência física, moral, já acabou o amor, irmão. Já acabou o amor, já acabou o respeito, já se quebrou a aliança. Então não adianta querer insistir nessa situação. Vai acontecer morte. E entre o casamento e a vida, nós ficamos com a vida. Tá? Então nós não somos loucos, principalmente eu, suficiente, de chegar numa irmã que está apanhando todo dia do marido e falar para ela, você continua lá, você escolheu isso para sua vida, o problema é seu. Eu não sou louco de falar isso, irmão. O que o senhor vai fazer, pastor? Irmã, vai lá na delegacia, mete um marido da penha nele. Mete um marido da penha nele, que daí ele vai, entendeu? Vai ficar uns 3 meses preso lá. Vai tomar um sacode dos presos lá, tá batendo mulher. Aí ele vai voltar para casa mansinho. Se você quiser aceitar de novo, aí o problema é seu. Mas faz isso, recorre às coisas. Então a gente não pode ser leigo, tá? A gente precisa ser instruído na palavra do Senhor. Amém, Jesus? Então, e eu também acredito nisso. Mas no que caso que eu acredito isso? Em coisas fúteis. Tá? Eu me separei porque não batia mais a nossa conversa. Bem, quer se separar? O problema é de vocês. Mas vocês não podem se casar de novo. Mas a partir do momento que houve uma traição, a esposa traiu o marido, tem outro relacionamento, dá o direito ao marido ter outra esposa. Ele sai livre daquele relacionamento. Agora, se o marido traiu a esposa com outra mulher, o marido, ele está preso àquele relacionamento, ele não pode se casar de novo. Mas a mulher que foi traída, ela tem liberdade de escolher continuar a vida dela. Entendeu? Isso é a palavra de Deus que fala, tá? Então, com certeza, o ministério da irmã é esse tipo de visão. Onde a irmã aprendeu isso. É esse tipo de visão que por nada pode se separar. Sei. Então, eu também entendo que isso é um desejo da pessoa. E aí nós temos que respeitar. Então, se a mulher não quer mais viver com o marido, né, seja por qualquer coisa que for, e se ela falar assim, não, agora a partir de hoje eu vou viver sozinha, maravilha. Então, maravilha. Então, maravilha, não tem problema algum. Mas se ela quiser ter um outro relacionamento, não tem quem possa proibir. Nem a palavra de Deus proíbe, em caso de traição. Em outras situações, não. Mas em caso de traição, aí o homem ou a mulher pode ter uma outra esposa. Porque Jesus falou sobre isso. Que só em caso de traição.
isso acontece. Mas no primeiro momento houve uma ruptura. E depois Deus voltou e uniu novamente. Isso pode acontecer, não é impossível, entendeu? Mas, como eu estou dizendo, a separação ela é de Deus? Não. Por que Deus permitiu em alguns aspectos, como na traição? Por causa da dureza do coração do homem. Entendeu? Então isso é muito importante a gente entender, para que a gente não venha colocar outras pessoas debaixo de um jugo desigual e acorrentar uma pessoa numa situação que não precisa ser acorrentada. Entendeu? Se a pessoa decidir por isso, maravilha. Não tem problema nenhum. Não, aí nós temos que entender o seguinte. Esse negócio, irmão, que tem crente aí que já casou 3 vezes, 4 vezes, isso aí não existe. Tá? Isso aí não existe. De a pessoa querer trocar de mulher toda hora, trocar de marido, isso não existe. Tá? Nós temos aí um cantor, né, gospel, né, que canta música evangélica, que já casou 7 vezes. O Kleber Lucas. Você acha que isso é de Deus? Não é. Tá? Eu estou dizendo em caso de traição. Um outro relacionamento que não é para separar. Um outro relacionamento que é para o cara viver até a vida dele ali em paz, ali até a morte. Porque o casamento é até a morte o separe. Essa é a grande realidade. Mas por causa da dureza do coração do homem, existem certas situações que é necessário se separar. Né? Não tem que conviver debaixo do mesmo teto. Infelizmente. Amém, Jesus? Isso vai de pessoa para pessoa, né? Que nem eu. A pastora está me traindo com outro homem. Eu não tenho perfil de aguentar um negócio desse. Eu não tenho perfil de aguentar um negócio desse. O que eu vou fazer? Ó, pastor, já que você está fazendo isso, não vou brigar com ela, bater nela, não fazer nada. Já? Você gosta? Gosta. Então, pronto, vai viver com o outro. Rompeu, quebrou a aliança. Quem quebrou? A pessoa que traiu. Tá entendendo? Ela está debaixo da servidão. Ela não pode se casar mais. Ou caso meu, eu não posso me casar mais. Porque eu traí. Ela traiu. Mas a pessoa que foi traída, ela pode continuar a vida dela. Essa é a lei que o Senhor Jesus, ele determinou. Tá bom? Fique bem claro isso para a gente poder ter esse entendimento e não julgar coisas erradas de fora, para que a gente não coloque pessoas em situações ruins. Tá bom? Que a gente precisa também saber, entender e amar as pessoas dentro da palavra de Deus. Não é instruir errado, não. É instruir conforme a palavra de Deus. Não conforme mente humana. Como eu disse, tem ministérios aí que não aceitam de jeito nenhum. É certo. Eu não aceito isso. Porque eu vejo que Deus ele tem um caminho preparado, né, para poder chegar a essa conclusão. Último versículo, versículo de número 17. Assim, cada um ande como Deus lhe designou. Olha só. Cada um de acordo com o seu chamado de Deus. E o que ordenou, o que eu ordeno em todas as igrejas. Então, o que Paulo está falando do chamado? Desse chamado. Tinha pessoas que tinham chamado para ser solteiro. Então, que ele ande dignamente diante de Deus como solteiro. E ele falou que tinha pessoas que tinham dons para ser casado. Que ele ande dignamente como casado diante de Deus. Caso contrário, tudo que foi estabelecido é quebrado. Tanto diante de Deus como diante dos homens. E é isso que nós precisamos lutar. Para que não seja quebrado esta aliança. Amém? Dom de Deus. Paulo reconhece que as pessoas têm diferentes dons e chamados, e que casamento é um dom para alguns, mas não para outros. Amém? E para fechar aqui, paz na família. A passagem também enfatiza a importância da paz e do amor dentro da família, especialmente nas famílias mistas, como um cristão e um descrente. A paz, ela precisa reinar. Sem amor, nada se estabelece. Né? Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 13. Então
Então o amor é a base de tudo. Amém, Jesus? Nós precisamos amar, nós precisamos nos manter dentro desse princípio do amor para não cair em contradição. Tá? Então, fique ciente. Aqui na igreja nós vamos lutar até a última instância para que o casal permaneça junto. Até a última instância. Passou, porque o pastor, tem pessoas que acham que pastor é Deus, e pastor não é Deus. Amém? Pastor, ele pode agir até certo momento. Então, passou daquilo ali, já não é mais atuação do pastor. Você quer ver uma coisa? Já teve irmãos que vieram contar para mim o que acontece sobre eles em quatro paredes. Falei, irmão, isso é coisa sua e da sua esposa, isso não me interessa. Não tem que saber sobre isso. Tá entendendo? Então, tem certos assuntos que nós não podemos opinar. Que nós não podemos falar. Porque não compete a nós. Então, a jurisdição do pastor, ela tem um limite. Passou daquilo ali, é realmente a pessoa e Deus. Já não tem mais que a gente possa fazer. Porque 90% das pessoas que vêm até nós pedir um conselho, 90% das pessoas que vêm até nós pedir um conselho, ela já tomou uma decisão no coração. Ela só vem para desencargo de consciência. Não adianta se você é contra, se você fala que não pode, ela já tomou a decisão no coração. Ela só vem por desencargo de consciência. 90% das pessoas, quando vem pedir um conselho. Então, para isso, nós precisamos ficar ciente. Amém, Jesus? Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor até aqui, irmãos? Graças a Deus.